antes que a terra conhecesse o peso e o peso dos passos humanos, antes que o vento atravessasse desertos e oceanos, antes que a história acumulasse ruínas. Break time equals sepulture. Reis, impérios e sepulturas. A imaginação religiosa já fitava o céu com uma pergunta silenciosa. Como nasce o mal? Break time. Como uma criatura se ergue contra o seu senhor? Como a luz se inclina para a arrogância e a proximidade com o sagrado se transforma em distância? Break time equals zero fives, exílio e maldição. Na tradição bíblica popular, essa pergunta acabou recebendo um rosto, um nome, uma lenda. Lúcifer, o portador da luz. Break time, o fives, a estrela da manhã. Um ser associado à altura, ao esplendor, à queda. Mas é preciso dizer com honestidade, logo no começo, fakes, e que a Bíblia não entrega essa história como um relato único, contínuo, cristalino. O retrato foi sendo montado a partir de passagens dispersas. Break time equals zero fives, poemas proféticos, símbolos apocalípticos, ecos que, ao longo dos séculos, foram costurados numa narrativa imensa. E justamente aí, break time equals zero fakes. Já no primeiro passo, o olhar islâmico percebe uma fratura, aquilo que muitos apresentam como uma biografia celeste completa, aparece na verdade. Break time equals sives, em fragmentos, metáforas e interpretações. Ainda assim, entremos primeiro nesse cenário bíblico como ele costuma ser contado. Break zero sikes. E no imaginário cristão, um tempo em que o céu parecia absolutamente ordenado, não havia tensão, nem sombra, nem resistência. Tudo era louvor. Break time equals fives. Tudo era obediência. Tudo refletia a majestade divina. Nesse horizonte, surge a figura de um ser exaltado acima de muitos outros, belo, radiante. Break time equals fives. Elevado, cerrado de honra. Alguns o veem nas entrelinhas do lamento contra o rei da Babilônia. Break time, zero fives, está naquele verso célebre sobre a estrela da manhã caída do céu. Outros o procuram na linguagem dirigida ao rei de Tiro. Break time fives, onde rema se fala de um querubim ungido, em meio a pedras afogueadas, em um cenário que parece ir além de um simples monarca terreno. Break time equals. E então a tradição cristã olha para esses textos, junta essas imagens e diz: aqui está o começo da tragédia de Satanás. E o começo, nessa leitura, break time equals seus signs, não é a fraqueza, é a beleza, não é a escuridão que primeiro define esse personagem, mas o brilho. Não é a baixeza, mas a elevação. Break time zero fives. Ele não começa como monstro, começa como criatura deslumbrante. Break time equals zero fix, ichi. E talvez seja exatamente isso que torna sua queda tão fascinante para a consciência humana. Porque o mal, nesse retrato, não chega com rosto grotesco. Break time fives. Ele nasce em meio ao esplendor. Ele amadurece dentro da grandeza. Ele cresce onde ninguém esperava vê-lo crescer. A narrativa tradicional diz que esse ser contemplou sua própria posição, sua própria glória, sua própria singularidade. Break time equals six, e deixou que a admiração por si mesmo se transformasse em rebelião. O coração se encheu daquilo que, em quase toda linguagem religiosa séria, break times, zero fives, para que o início das ruínas interiores, o orgulho. Não a simples consciência de valor, mas a recusa em permanecer criatura. Time, zero sives. Não a gratidão pelo que se recebeu, mas a fome de ultrapassar o limite. Não bastava brilhar, era preciso subir mais. Não bastava servir. Break time, era preciso rivalizar. É nesse ponto que a tradição cristã costuma ouvir aquele sussurro terrível: subirei, subirei acima das estrelas.
Break time zero fives. Subirei ao monte da congregação. Farei de mim mesmo algo maior do que me foi dado ser. E esse eu subirei se torna, na imaginação teológica, Cephas e o primeiro grande terremoto moral do universo. Mas aqui o Islã já corrige com delicadeza e firmeza uma ideia central. Anjos não se rebelam. Break times, no Alcorão, eles não conhecem esse tipo de ruptura, não conspiram, não caem por vaidade, não disputam soberania com Deus. Eles obedecem. Break time fixes. Eles não desobedecem ao que Allah lhes ordena. Por isso, a noção de um anjo que se dissolve em orgulho e inicia uma guerra contra o Criador não é break times. Para o Islã, uma verdade revelada, mas um retrato teologicamente defeituoso. Ainda assim, sigamos por mais alguns instantes com o drama bíblico. Break time, zero fives. Porque ele moldou profundamente o imaginário do mundo. Nessa tradição, o céu deixa de ser apenas morada de paz e se torna palco de divisão. Icrus. O orgulho interior se transforma em posição. A posição se torna influência. A influência se torna facção. E a facção se torna guerra. Break time, fives. O livro do Apocalipse fala de batalha nos céus, de Miguel e seus anjos combatendo o dragão, de Satanás sendo lançado para baixo. Break time, zero fives, ele e os que o seguiram. A linguagem é grandiosa, quase vulcânica. O invisível se torna militar. O espiritual ganha contornos de combate. Break times. E a queda deixa de ser apenas moral. Ela se torna cósmica. Vemos então, nessa tradição, uma criatura outrora elevada sendo precipitada. O céu, break time virochimes, que parecia inalcançável em sua harmonia, conhece expulsão. O exaltado torna-se excluído. O luminoso se converte em adversário. O acusador, break time, zero fives, o enganador, o inimigo, pouco depois, esse inimigo aparece novamente, agora não mais nas alturas, mas junto à origem da humanidade. O jardim, break five, a quietude, a inocência, a primeira intimidade entre o humano e Deus. E então a serpente fala, break time, suffix. Talvez esse seja o detalhe mais inquietante de toda a narrativa bíblica. O mal não invade primeiro pela força, mas pela sugestão. Break time. X. Não destrói primeiro com espada, mas com linguagem. Não arranca Adão e Eva à violência. Seduz os dois por dentro, altera a percepção, planta dúvida. Break time equals zero cinques. A te oferece uma versão alternativa da realidade. É assim mesmo? Foi isso que Deus disse? Vocês não morrerão. E assim, pela voz que relativiza, break time equals zero fives. A confiança se quebra. Na leitura cristã tradicional, break of time equals zero sikes. Teu ser caído, que se ergueu contra Deus no céu, desce agora à terra para arrastar a humanidade na mesma direção, da obediência para a autonomia ilusória. Breaks. Simes. Humildade para a autoafirmação, do limite para a transgressão. O pecado humano, então, entra na história não apenas como erro moral, break time, fives, mas como participação numa antiga rebelião. É uma cena poderosa e, por séculos, break ela falou profundamente ao coração humano, porque descreve algo que todos nós reconhecemos em nós mesmos. A tentação de transformar desejo em direito, break time, equals, .06. Suspeita em convicção, ego em trono. Mas também aqui o Islã observa um problema sério, porque, na tradição bíblica, as linhas se embaralham. Break time, queda de Satanás, a serpente, o pecado original, a herança da culpa. Break time, necessidade posterior de redenção sacrificial. Tudo isso forma um edifício imenso,
porém carregado de tensões. Break times. O texto não se apresenta com a mesma clareza de uma revelação que fala por si, sem depender de remendos entre passagens. O mal aparece, sim. Break time, point fabs. A tentação aparece, sim, mas a arquitetura total da história exige costuras humanas demais, inferências demais, camadas demais. E então, break time equals 05. Aqui, quando a névoa das imagens começa a baixar, o Islã entra não como um eco confuso da narrativa anterior, mas como correção. Break time, zero signs, purificação e ajuste da lente. No Islã, o inimigo não é um anjo caído. No Islã, o céu não sofre uma rebelião angelical. No Islã, break time, Deus não é confrontado por uma criatura que ameaça. Sua ordem, como se o domínio divino pudesse realmente ser ferido. No Islã, break time, 05s. História ao mesmo tempo mais sóbria, mais profunda e mais coerente. Allah criou Adão, moldou-o, honrou-o, ensinou-lhe, break. E então ordenou aos anjos que se prostrassem diante de Adão, não como adoração ao homem. Break time equals. Formas como obediência a Deus e reconhecimento da dignidade que Allah considera ao primeiro ser humano. E todos obedeceram, exceto Iblis. Break time, Z6. Aqui está um dos pontos mais decisivos. Iblis não era um anjo. O Alcorão o declara com clareza. Ele era dos Jinn. Break time, 05s. E essa única correção dissipa séculos de confusão teológica. Porque se os anjos não desobedecem, 05s. Então não é preciso imaginar uma queda angelical para explicar a presença do mal. O rebelde era de outra ordem de criação. Break time, Sives. Uma ordem dotada de escolha, capaz de obedecer ou recusar, de se humilhar ou se ensoberbecer, e sua recusa não nasceu de ignorância. Break time, 06. Nasceu de arrogância consciente. Ele não disse, não entendo. Ele não disse, perdoa-me. Ele disse, em essência, eu sou melhor do que ele. Break time. Tu me criaste do fogo e a ele criaste do barro. É difícil exagerar a profundidade dessa frase, porque ali não está apenas a desobediência. 025s está a doença da comparação orgulhosa, está a ilusão de medir valor por origem material. Break time, 05s. Está o veneno de achar que substância aparente determina a honra real. Fogo contra barro, brilho contra terra, altura contra humildade. Break time, 06. Iblis olhou para o homem e não viu o segredo que o próprio Deus havia colocado nele. Viu apenas matéria, viu apenas forma. Break. Science. Viu apenas aquilo que seu orgulho permitia ver. E foi exatamente por isso que caiu. Não caiu porque Deus foi desafiado, de fato. Não caiu porque o céu entrou em guerra contra seu Senhor. Caiu porque a criatura revelou o que havia dentro dela. O mal, no Islã, break time, não é um rival cósmico que disputa o trono de Allah. É uma rebelião condenada, uma insolência impotente, um desvio permitido por sabedoria divina. Break time equals 05s, saima sempre contido sob a soberania absoluta do Criador. Que diferença imensa existe aqui no relato islâmico. Deus não perde nada. Break time equals. Deus não reage com pânico. Deus não precisa reconquistar a autoridade. Allah ordena, julga, expulsa. E Iblis, já desmascarado em seu orgulho, break time equals 5s pede prazo. Não pede perdão, não pede retorno, pede tempo, pede continuidade na sua revolta. Break time, 05s, pede oportunidade para provar sua alegação contra a humanidade. E esse detalhe é devastador. Equals, porque mostra que sua essência, a de um pecador arrependido,
mas a de um rebelde consolidado. Ele promete desviar os filhos de Adão. Break time. Aproximar-se deles pela frente e por trás, pela direita e pela esquerda. Enfeitá-los, enganá-los, sussurrar-lhes. E, ainda assim, Anquio, ao Corão estabelece o limite com majestade. Sobre os servos sinceros de Allah, ele não terá poder verdadeiro. Aqui o Islã faz algo extraordinário. Explica a presença da tentação sem transformar Satanás em um antideus. Explica a influência do mal sem conceder ao mal independência metafísica. Break time explica o desvio humano sem condenar toda a raça a uma culpa herdada. E ao fazer isso, break time, zero thieves, e devolve a fé aquilo que toda alma intuitivamente procura. Justiça, porque no Islã Adão também é tentado, também escorrega, também erra. Mas Adão não é o pai de uma humanidade amaldiçoada por herança. Ele não transmite culpa no sangue. Ele se arrepende. Break time fives. Allah aceita seu arrependimento. Break time. Que diferença que faz colossal entre uma tradição em que o erro primordial se torna uma herança ontológica que pesa sobre gerações. Break time. Zero thieves. E outra em que o primeiro homem aprende, chora, volta-se para o Senhor e é perdoado. No Islã, break time, zero fives. O drama humano não começa com uma natureza irremediavelmente manchada. Começa com uma prova, uma dignidade, uma responsabilidade. Break time equals zero fives. Uma porta aberta ao retorno. E isso também redefine quem é Satanás. Ele é inimigo, sim, declarado, astuto, persistente, antigo. Break time, zero fives. Mas não é soberano de infernos autônomos. Não é rei legítimo de um reino paralelo. Não é o vencedor secreto das fraquezas humanas. Ele é, na verdade, break time equals a criatura humilhada que se alimenta de sussurros, insinuações e vaidades humanas. Ele chama, mas não cria. Ele enfeita, mas não obriga. Ele promete, break time, zero fives, mas mente. Ele seduz, mas abandona. E no fim, o próprio Alcorão o mostra quase retirando as mãos de seus seguidores. Eu apenas vos convidei. Break time, fives. E vós me respondestes. Há nisso uma lucidez espiritual imensa. Porque muitos homens preferem imaginar o mal como uma força quase irresistível. Break time equals zero fives. Uma tempestade exterior, um destino. O Islã arranca essa desculpa da mão humana. Shaitan existe. Sua hostilidade é real. Seu trabalho é constante. Break time, break fives. Mas a alma humana continua responsável. O coração continua testado. A escolha continua sendo escolha. O profeta Muhammad. Sikha. A paz e as bênçãos estejam sobre ele. Aprofundou esse retrato com uma precisão que toca a vida comum. Break time. Ele nos ensinou que Satanás circula no ser humano como sangue circula pelas veias. Não para transformar o homem em vítima sem saída. Break time e five susmas para mostrar o quanto a vigilância espiritual é necessária. Ensinou-nos a buscar refúgio em Allah, a dizer Bismillah, a guardar a oração. Break time, zero fives, a proteger o coração do olhar impuro, da língua descontrolada, da inveja da ostentação, da raiva que se transforma em injustiça. Ou seja, no Islã, break time, zero fives. Falar de Satanás nunca é apenas construir mitologia. É ensinar combate moral real. Break time, zero fives. E talvez seja aqui que a superioridade espiritual da visão islâmica se torne mais nítida. Na tradição popular sobre Lúcifer, break time, zero fives, há algo que muitas vezes fascina demais o imaginário humano. O rebelde ganha proporções quase épicas. Break time equals fives.
Sua queda se torna uma espécie de romance sombrio. Sua figura, às vezes, é dramatizada de tal modo que o pecado acaba recebendo uma estética sedutora. Break time. O mal parece grandioso demais, quase belo demais, quase digno demais de contemplação. O Alcorão não cai nesse erro. Ele não romantiza Iblis. Break. White Spice. Ele o expõe. Não o trata como herói trágico, mas como arrogante. Não o cobra de glamour, mas de desonra. Break time. Fives. Não o cerca de ambiguidade literária desnecessária, mas de clareza moral. Iblis é aquele que se recusou a obedecer, aquele que se achou melhor. Break time 05s. Aquele que preferiu a vaidade à submissão, a comparação à sabedoria, o ego à verdade. E talvez esta seja uma das maiores forças da revelação islâmica. Ela não embeleza a rebelião, ela desnuda. Quando o Islã nos fala sobre Satanás, break time 05s, que está também nos falando sobre nós. Porque a doença de Iblis não é apenas dele. Quantas vezes o homem diz, sem palavras, sou melhor? Break time 05s. Quantas vezes despreza outro por sua origem, sua cor, sua pobreza, sua fraqueza, seu passado? Quantas vezes recusa a verdade não porque ela seja falsa, mas porque veio por um caminho que fere seu orgulho? Break time. Quantas vezes o barro de Adão nos humilha aí mais do que o fogo imaginário do nosso ego suporta? A história de Iblis, no Islã, break time equals sifs, é mais do que um passado invisível. É um espelho moral. Toda vez que a alma se recusa a se submeter ao que Allah ordena, break time equals fives, sai. Alguma centelha daquele velho orgulho reaparece. Toda vez que o coração prefere sua vontade ao mandamento divino, break time equals zeros, fives. Alguma sombra daquele primeiro, eu sou melhor, tenta nascer outra vez. Mas o Islã não termina na sombra, e isso é essencial. Pork, break time. Diferente de uma visão em que a queda inicial projeta sobre a humanidade um drama herdado que exige uma solução teológica complexa. E, para muitos, break time 05c, difícil de reconciliar com a justiça divina, o Islã mantém a estrada da salvação aberta, direta, limpa. Mas puro, pode errar. Break time 5s. Pode ser tentado. Pode até cair profundamente. Mas enquanto vive, a porta do arrependimento não está fechada. Break times. Allah não exige um intermediário sacrificial para perdoar. Não transfere culpa entre inocente e culpado. Break times. Não obscurece a salvação em mistérios que ferem a simplicidade da adoração pura. Ele chama o servo a voltar, e o servo volta diretamente a ele. Break time equals zero, fives. Isso torna toda a compreensão do mal mais inteligível, mais justa e mais espiritualmente curativa. Satanás não vence por existir. Break time equals zero fives. Satanás só vence quem o segue, e mesmo aquele que o seguiu pode abandonar seu caminho e retornar ao Senhor dos mundos. Break times. Que visão mais elevada poderia haver? Veja como tudo se encaixa no Islã, com uma unidade impressionante. Deus é absolutamente um. Break time, zero fives, soberano e inatingível em sua majestade. Os anjos obedecem, os jinn escolhem, Iblis se rebela por arrogância. O homem é honrado. Break time, fives, testado e responsável. O pecado não é herdado. O arrependimento é possível. A tentação é real, mas limitada. O poder pertence somente a Allah. Break time, fives. O juízo será justo, e a verdade não precisa ser costurada a partir de símbolos quebrados. Ela é entregue com clareza suficiente para orientar a alma. Essa clareza é, por si só, um sinal. Porque quando a verdade vem de Deus, ela não precisa confundir
para ser profunda. Break time equals Sykes. Não precisa depender de lendas acumuladas para tocar o coração. Não precisa transformar o invisível em labirinto. Ela ilumina, ordena, purifica. Break time equals 05s. Por isso, quando comparamos as duas visões, a diferença final não é pequena. De um lado, uma tradição que constrói a figura de Lúcifer a partir de camadas interpretativas, fundindo lamentos contra reis, break time imagens apocalípticas e leituras posteriores, até formar um drama poderoso, porém teologicamente irregular. Do outro, break time equals cis, ou como uma revelação que fala com precisão. Não era um anjo caído, mas Iblis dentre os Jinn. Não houve abalo no trono divino. Não houve pecado herdado. Break time, zero sives. Não houve confusão entre culpa, natureza e redenção. Houve soberania. Houve teste. Houve desobediência. Houve advertência. Break time equals. Houve misericórdia para quem se volta a Deus. Houve verdade. Break time, zero fives. E talvez seja isso que mais pesa, quando tudo se silencia e resta apenas a pergunta honesta do coração. Break fives. Qual narrativa preserva melhor a majestade de Deus? Qual narrativa protege melhor a honra dos anjos? Qual narrativa explica ou mal sem enfraquecer a soberania divina? Qual narrativa responsabiliza o homem sem condená-lo por nascimento? Break time, zero fives. Qual narrativa mantém aberta a porta do arrependimento sem sacrificar a justiça? A resposta, para quem contempla com sinceridade, break time, sifs, torna cada vez mais nítida. O Islã não apenas responde. O Islã purifica a pergunta, ele recolhe o que havia se tornado disperso. Break. Corrige o que havia se tornado instável. Remove o excesso mítico. Break time 105s. Restaura a simplicidade da verdade e devolve tudo ao eixo mais essencial. Allah é o Senhor absoluto e toda criatura existe sob seu domínio. Iblis não é um mistério rival, é um inimigo exposto. O ser humano não é herdeiro inevitável de uma queda alheia, é um servo em prova. Break time, zero sipes. E a salvação não depende de enredos difíceis de sustentar. Depende de fé verdadeira, arrependimento sincero e submissão ao único. No fim, a história da rebelião não é sobre a força de Satanás. É sobre a ruína do orgulho. Não é sobre um trono ameaçado. É sobre uma criatura desmascarada. Não é sobre Deus perdendo algo. É sobre o homem sendo chamado a escolher a quem ouvir. E entre as vozes que disputam o coração humano, a voz do Islã permanece mais límpida, mais sóbria, mais íntegra. Ela não seduz com névoa. Ela não confunde com excessos. Ela chama para a verdade simples e devastadora. O mal começou quando uma criatura recusou se submeter ao seu Senhor. Break time equals fives. E a cura começa quando o ser humano faz exatamente o contrário. Submete-se, humilha-se, volta. E nessa volta, toda a ilusão do rebelde se desfaz. Break time equals thieves. Porque a luz verdadeira não pertence a Lúcifer, nem a Iblis, nem a qualquer criatura que se ensoberbece com o que recebeu. Break time equals zero fives. A luz verdadeira pertence a Allah. E quem a busca fora dele encontra apenas orgulho, queda e escuridão. Mas quem a busca, nele encontra clareza, break, perdão, direção e paz. É por isso que ao final dessa comparação, o coração inclinado à verdade não permanece com a lenda mais dramática. Breaks permanece com a revelação mais pura, não com a narrativa mais ornamentada, mas com a mais coerente, não com a que romantiza a queda. Break time, Sykes, mas com a que revela sua causa, não com a que deixa o homem preso a um passado herdado, mas com a que o convida, agora,
a se levantar. Break Pispa, Fives. E essa revelação é o Islã. Nele, a história do inimigo faz sentido. Nele, a dignidade humana é preservada. Nele, a justiça divina permanece intacta. Break Time, Fives. Nele, a misericórdia não destrói a verdade. Nele, a verdade não destrói a misericórdia. E talvez seja por isso que Break Time, Zero Fives. Aqui quando todas as vozes se calam e a alma fica sozinha diante de Deus. A versão mais serena. Break Time equals mais limpa e mais convincente da origem da rebelião não é a que transforma o céu em mito instável. Break Time equals Zero Fives, a que o Alcorão recita com majestade inconfundível. Iblis recusou, Adão se arrependeu, Allah julgou com justiça e a humanidade foi ensinada a escolher. Essa não é apenas uma história melhor contada, é a verdade mais digna de Deus.